Olá, boa tarde a todos. Que tenhamos uma terça-feira iluminada e abençoada. Que o Senhor nos ilumine e nos proteja cada vez mais, derramando muitas bênçãos na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida, né, sobre os nossos filhos, e que eles nos livre dessa praga, dessa pandemia que está aí solta e cada vez mais aumentando os casos. Fique em casa sempre que possível e tenham seus cuidados. Hoje, na aula de História, vamos conhecer um pouco sobre a peste negra. O que é peste negra, professora? Então, você receberá aí um texto que tem falando um pouco sobre a peste negra. Vamos lá acompanhar? Então, a peste negra, ela ocorreu em meados do século XIV, provocando maiores baixas populacionais da história. Meados do século XIV, estava acontecendo o que a gente chama de Idade Média, tá certo? A Baixa Idade Média, aonde as pessoas aí foram infectadas. Então vamos ver um pouco. A pandemia de peste negra, ela ficou conhecida como peste bubônica ou grande peste. Essa pandemia, ela ocorreu em meados do século XIV. Então aquele período histórico de Baixa Idade Média, como falei aí. O que é que aconteceu aí? Peste significa uma doença. Peste significa uma doença. Então, a peste negra, ela é transmitida por uma bactéria que não é uma virose, é uma doença bacteriana. Olha a diferença em relação à nossa pandemia de hoje, tá certo? Estamos vivendo. Então, a peste negra é totalmente diferente da pandemia do coronavírus. A pandemia da peste negra foi ocasionada por uma bactéria que, qual é o nome dela? Ela é Yersinia pestis. Ela é uma doença provocada por uma bactéria e o tratamento era o uso de antibióticos para poder controlar. Então, há uma grande diferença hoje com a que nós estamos vivendo, tá certo? Então, aí no texto de vocês, o que é que fala? Então, diz que peste é uma doença, não esqueça, e uma doença transmitida, provocada por uma bactéria, tá certo? E aí, como é que essa doença é transmitida? Essa doença é transmitida através da picada, da mordida de uma pulga ou de um piolho que está no rato. Então, a peste do formato bubônico porque ele tem esse nome bubônico. Então, ela é transmitida através de uma picada, através da picada ou da mordida de um piolho que está no rato. Olha aí, tudo acontece as nossas doenças hoje, grandes doenças, por conta desses animais infectados, tá certo? Vamos conhecer um pouquinho mais. Então, como a gente viu aí, tá bom? Além disso tudo aí, que estamos ocorrendo aí, há vários historiadores, eles disseram que começou na origem, a peste negra de origem asiática, especificamente chinesa, que elas vêm através de quê? Através do porto, através de cidades portuárias, tá? Então, as causas. Inicialmente, os principais agentes transmissores, foi o que eu falei agora, são os ratos e as pulgas, que proliferavam com facilidade tanto na cidade quanto nos vilarejos menores em razão das condições precárias de higiene. Posteriormente, na fase mais crítica da pandemia, a contaminação ocorria por via aérea, por meio de espirro ou tosse, tá bom? Então, acabava sendo transmitido pelo ar. Então, de tanta infecção que havia, de tanta a transmissão tão grande, que acabava, além de ser da picada, ela passou a ser transmitida através também do ar, certo? Por que peste negra? A peste negra era assim chamada porque ela causava umas manchas negras no corpo, na pele das pessoas, fruto da infecção causada pelo bacilo, pelo vírus, né? Yersinia pestis. Essa peste também ficou conhecida como peste bubônica e por provocar bubões ou bulbos. Isso quer dizer inchaços infecciosos no sistema linfático, nas axilas, no pescoço, na virilha. E a situação ficou muito grave, de tal forma quando a quantidade de mortes excedia a quantidade de pessoas aptas para enterrar.
eram tantas pessoas mortas que não tinha quase ninguém para enterrar essas pessoas, tá certo? Então foi uma pandemia muito grande, diferente das que nós estamos vivendo hoje, mas uma pandemia que acabou matando milhares de pessoas e diminuindo cada vez mais a quantidade de pessoas num país, no mundo inteiro. A situação agravou de tal forma que a quantidade de mortos foi muito alto. Então as pessoas sofriam muito com isso. Por quê? Porque a pulga, né, infectada picava. Além de ter o transmissor através da picada da pulga, vinha também as pessoas com espirro, com tosse e acabavam transmitindo isso aí. Como a ciência ainda não havia se desenvolvido na época da peste negra, as causas das doenças eram atribuídas de origens sobrenaturais, principalmente por bodes expiatórios, ou seja, pessoas estrangeiras, especialmente judeus, gerando assim uma grande catástrofe natural. Então, eles diziam que aquele judeu, aquelas pessoas que iam em outros países ou em outra cidade espiar, ver o que estava acontecendo lá para contar para os seus governantes, para o rei, para o presidente, para o governador do país ou da cidade. Então eles já iam com a doença e quando eles voltavam acabava chegando na cidade infectando todo mundo. Não tinha como as pessoas se livrarem disso daí, tá? Então isso aí era a peste negra. Então em 1348 foi quando aconteceu a peste negra. E anos depois, já estamos em 2020, não é verdade? A gente está vendo agora a pandemia do coronavírus, que milhares de pessoas estão morrendo. Então, vamos ter cuidado, vamos nos cuidar para a gente poder sobreviver e poder sair dessa numa boa, tá bom? Então, aí são as principais características, são essa, a peste negra, que antes era de animais para humanos, que era a infecção, a transmissão, que era a picada do piolho ou do rato na pessoa e com o passar do tempo passou acontecendo o quê? A transmissão de humanos para humanos. Então o pico da pandemia foi muito grande da peste negra. Milhares de pessoas faleceram devido a isso aí. Então vamos nos cuidar, vamos nos preservar. Olha só, eu achei aqui, nessa partezinha aqui do finalzinho aqui, diz assim, um pequeno relato, né, na literatura de Giovanni Boccaccio, de seu famoso livro Decameron, que ele poderia dizer o seguinte, como os inchaços que apareciam nas pessoas, mais ou menos tamanho de uma maçã, né, que aparecia no corpo das pessoas e negra, ele dizia assim, a peste em Florença não teve o mesmo comportamento do que no Oriente. Neste, quando o sangue saía pelo nariz, fosse de quem fosse, era sinal evidente de morte inevitável. Em Florença, aparecia no começo, tanto em homens como em mulheres, ou na virilha ou na axila, algumas inchações, parecido com uma maçã, tá? Outros menos chamavam de populacho de bubões. Bubões eram esses caroços. Dessas duas referidas partes do corpo, logo o tal tumor mortal passava a repuntar e a surgir por toda a parte do corpo humano. Então, quando começava aqueles caroços como uma maçã nas axilas, no pescoço e na virilha, as pessoas já sabiam que estavam contaminadas. E quando começava a sair o sangue, já sabia que aquela pessoa já iria morrer. E com o passar do tempo, era tanta infecção que elas acabavam estourando em todo o corpo, muito sangue saindo também pelo nariz, que as pessoas já sabiam que ali já era morte inevitável. Então foi aí um período da pandemia onde muitas milhares de pessoas acabaram falecendo. E aí diz aí que os casos de peste negra não foram investigados de forma específica. Apenas diz que surgiram na Ásia Central, né, os primeiros casos da pandemia da peste negra. E a rota da seda, que era uma rota comercial, como eu falei no início, que era da parte portuária, eles que acabavam fazendo essa transmissão toda. Então vamos ler aí a atividade, ler o textinho de vocês e compreender um pouquinho mais. Então tem vários tipos de pandemia que ocorreram de lá para cá. Então a gente tem que ter cuidado, preservar, cuidar ainda mais da nossa saúde. Então um beijão bem grande. E vamos aí fazer a atividade, tá bom?